Os saques do PIS/PASEP estão disponíveis até a próxima sexta-feira. Cerca de 35 bilhões de reais estão liberados para os pagamentos. Por meio de uma alteração na Lei Complementar número 26 de 11 de setembro de 1975, desde o último dia 14 de agosto, os saques do Fundo PIS/PASEP foram liberados para cotistas de todas as idades. Os saldos referentes aos créditos depositados a partir de 1971 até o dia 4 de outubro de 1988, aos trabalhadores dos setores público e privado, estarão à disposição de todos os beneficiários até o dia 28 de setembro de 2018. Conversamos com a gerente-geral de uma agência da Caixa Econômica de Jacareí, que explicou os procedimentos e esclareceu algumas dúvidas quanto à solicitação de pagamento do Fundo PIS. Todas as pessoas que encontram-se com o seu cadastro regular, a Caixa ela está proporcionando a liberação destas cotas de PIS, em função desta lei, automaticamente em crédito em conta daquelas pessoas que possuem conta na Caixa, seja caderneta de poupança, seja conta corrente e agora também contas em outras instituições financeiras. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Planejamento, ao todo, serão cerca de 35 bilhões de reais liberados para saque, aos mais de 23 milhões de brasileiros que podem solicitar o repasse dos valores do Fundo PIS/PASEP. Quem trabalhou na iniciativa privada receberá o pagamento pela Caixa Econômica Federal, e quem foi funcionário público entre os anos de 1971 a 1988 deve procurar uma agência do Banco do Brasil para realizar o saque. Sempre que vier as agências da Caixa, para buscar, quer seja informações, quer seja levantamento de produtos sociais, no caso PIS, deverá sempre trazer o RG, comprovante de identidade, a carteira de trabalho, e o cartão do cidadão ou o cartão do PIS. Esses documentos são fundamentais para que nós possamos dar a orientação e a verificação dos dados do cadastro e dos valores para as pessoas. Não são todos os casos que nós vamos precisar da cópia. As cópias são exigidas naqueles casos em que há necessidade de fazer uma correção, uma retificação, uma alteração cadastral. Com relação ao saque do Fundo PIS, os cotistas com situação cadastral atualizada junto à Caixa poderão realizar saques no valor de até R$ 1.500 nas casas lotéricas, mediante a apresentação do cartão cidadão e de documento de identidade com foto. É possível consultar o saldo do PIS no site cotasidade.caixa.gov.br. Já o Banco do Brasil disponibiliza o site bb.com.br/PASEP para verificação de cotas do PASEP. Este prazo, 28 de setembro, ele está considerando uma exceção aí para a tratativa de todas as idades. Lembrando que, após esse prazo, o atendimento ao saque das cotas de PIS continuará sendo normalmente em horário de expediente bancário para aquelas pessoas que, por outras razões, não sacaram até 28 de setembro, assim considerando maiores de 60 anos, por motivo de aposentadoria, por motivo de doenças graves, Então, estas pessoas terão o seu direito a saque normalmente em qualquer época durante o horário de expediente bancário. O projeto Rayane foi considerado como utilidade pública pela Câmara de Pindamonhangaba. Na entrevista de hoje, você vai conhecer os trabalhos desenvolvidos por este projeto e como eles colaboram com as crianças e adolescentes. Existe uma frase que se tornou bastante popular, dando conta da importância do exemplo de pessoas, O homem é eterno enquanto seu trabalho permanece. Esse é o lema da Fundação Roberto Marinho, mas se aplica muito bem ao caso presente que nós vamos trazer aqui, que é o projeto social Rayane. Rayane é uma atleta de Pindamonhangaba que estava caminhando aí para medalha de ouro e de repente foi colhida por um acidente de trânsito e a sua morte, que para muitas pessoas poderia ser um final de caminho, acabou sendo um início de trilha. A mãe da Rayane está aqui com a gente hoje, a Elizabeth Souza,
e se tornou secretária de um projeto que leva o nome da sua filha, Sim. o Projeto Social Rayane. Satisfação em tê-la conosco, lamentando ainda o ocorrido, mas festejando, né, o seu grau de altruísmo, de dar continuidade a esse trabalho e despertar aí o atletismo para tantas pessoas. Parabéns e muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Conta pra gente como é que se desenvolve o projeto, quantas pessoas já estão sendo atendidas por vocês e a dificuldade que é manter uma obra social. O Projeto Social Rayane, ele está no Centro Comunitário do Maricá. Já vai para quase 3 anos. Ele atende hoje quase 100 atletas, entre as modalidades de jiu-jitsu, muay thai e dança. As dificuldades, a gente precisa de uma sede, muitas vezes a gente precisa de ajudas para levar as crianças para os campeonatos, que não tem condições de pagar. A dança agora está indo para campeonato, tal, também tem uma certa dificuldade. E eu acho que é a dificuldade que todos os projetos sociais enfrentam hoje, né? Vocês têm toda a documentação, por exemplo, se for o Temos, caso de um convênio com o Estado, com o município? Sim. Mês passado, a gente foi aprovado pela Câmara como utilidade pública. Ah, sim. Então, agora a gente já tem, né, como pleitear uma verba municipal e, quem sabe, até estadual. Né? E a sede? Será que o município não tem um terreno lá pelo lado do Maricá, um próprio que esteja em desuso, que pudesse ser utilizado por vocês? Então, a gente está na luta para isso. Aproveita e pede ao prefeito. Fala A gente já está na luta para isso. O prefeito da cidade, a Câmara de Vereadores sabe da nossa dificuldade. E é o que a gente mais busca. Porque o projeto ele não tem renda. Ele não tem renda. O projeto ele vive dos atletas. Ou seja, todo atleta que ajuda lá dentro. É os pais dos alunos que ajudam, a comunidade que ajuda, alguns parceiros que nos ajudam, mas a gente não tem verba, a gente não tem dinheiro em caixa para fazer nada. A gente foi em busca da utilidade pública para quê? Para a gente conseguir uma sede, porque a gente divide o espaço com a comunidade. Então, tem dias que não tem treino para as crianças, porque o centro comunitário está alugado. Dá uma chuva, destelha o telhado inteiro, cancela o treino a semana inteira, porque tem que arrumar o centro comunitário. Então, acaba dificultando um pouco. Agora, no caso, eu queria que você contasse, né? Como é que foi essa coisa? Porque perder um filho não é mole, não, né? É uma coisa Não. dura demais. E aí, onde é que você encontrou forças para tocar isso tudo? O projeto, ele iniciou com o professor Júlio, na garagem dele. Já tem uns 10 anos, mais ou menos, isso. Vamos dizer, então, quem é o professor Júlio e de onde ele também encontrou forças para ajudar nisso aí? Então, o professor Júlio, a gente costuma falar que ele é coração e emoção. Ele viu, né, que ele precisava tirar as crianças da rua, as crianças da ansiedade e tal, e ele montou na garagem da casa dele, com o apoio da esposa, do filho dele. Ele tinha 5, 6 alunos e começou a ministrar aula de taekwondo na garagem dele. E no final de 2014, a Associação dos Moradores do Bairro, depois dele fazer diversas apresentações para a gente, convidou ele a estar dando as aulas no centro comunitário. Nisso, o Geiso, né, que é o professor de jiu-jitsu, hoje adulto dentro do projeto, ele começou a praticar, voltou a praticar o esporte novamente. Aderiu ao... Isso, que é o pai da Rayane. Os dois se uniram e começaram a dar aula no centro comunitário. No começo eram poucas crianças. A gente contava com umas 20 crianças e eram 5, 6 alunos. Quando aconteceu, em outubro de 2015, né, que houve o acidente com a minha filha, ela veio a falecer no local, tal, o Júlio, né, nos chamou perguntando se poderia dar o nome dela ao projeto, porque um mês antes dela falecer, ela foi campeã no circuito Livagem em Lorena. E a gente, né, deu autorização para ele, e o projeto se tornou o Projeto Social Rayane. E aí que você entrou na... Bom, no começo foi meio complicado. No começo foi meio complicado, né? O Geiso, ele já estava mais habituado a isso,
né? Ele já era professor lá dentro, ele gostava da modalidade. Aí juntou tudo isso e surgiu, Sim. então, um Aí- projeto mais pujante, né? Sim, porque depois, né, que houve o fato, se tornou projeto social Rayane, a gente aumentou o número de alunos, dobrou o número de alunos. Não sei se por curiosidade, né, de querer saber da história ou por amor ao esporte. Eu acho que é por amor ao esporte, porque até hoje eles estão com a gente. Mas eu tenho a impressão que o que se deu com sua filha deu visibilidade ao projeto. Sim, porque a gente costuma falar dentro do O projeto. acidente foi no Maricá também. Foi. Ela estava voltando da escola e o caminhão pegou ela, um bitrem. Aí ela estava parada na esquina, ele subiu e acabou acontecendo. Aliás, é um detalhe, né? É o que dá esse fluxo intenso de caminhões que vêm de fora, fugindo do pedágio da Dutra, agora mais ainda, porque acabou a cobrança do pedágio ali na Água Preta, né? Então, eles estão entrando na cidade, estão arrebentando com asfalto, estão prejudicando o trânsito e Não estão causando respeitam acidentes, ninguém, né? porque não respeitam Não ninguém, respeitam não ninguém. tem nenhuma responsabilidade com a cidade, porque estão aqui só de passagem. No fato da minha filha, ele é um caminhão bitrem. Quem conhece um bitrem sabe que É ele é uma enorme. loucura. Quem conhece É o ruim de Maricá manobra, sabe. travanca o trânsito todo para fazer aquela manobra, aquela volta, espreme os carros. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar uma providência rápida, né? Olha o exemplo aí, né? Falta de responsabilidade, Falta de tanto do responsabilidade motorista quanto da administração também, porque não toma Sem providência. dúvida. Né? Sem dúvida. Eu vou pedir para a gente avançar no tema na volta da Eu sei que é uma coisa difícil para você falar, porque mexe com né? a o casa. seu sangue, né? Que você foi. Mas é um exemplo que é importante ser passado, né? Para muita gente que faz da morte de um filho, de um parente, o fim do caminho, quando para eles foi um início de trilha. A gente já volta, aí já. Veja depois do intervalo, bairro Vila Rica de Pindamonhangaba vai ganhar um centro do idoso.